Olá, amores. Bem-vindos a mais uma aula. Sou a professora Lúcia Santos e nessa aula nós vamos estudar sobre os vírus. Você vai observar que os vírus, eles têm determinadas características que alguns seres vivos não têm. Por exemplo, eles não possuem células. Então, como eles não possuem células, eles são seres acelulares, eles não estão incluídos nas classificações que nós estudamos anteriormente. Anteriormente, nós estudamos a classificação dos seres vivos em reinos, os vírus não estavam incluídos porque não tinham células, e estudamos a classificação em domínios, que também precisa que tenha célula. Então, os vírus são estudados separadamente, são estudados à parte. Eles são agentes causadores de infecção no homem, mas não só no homem. Os vírus também são agentes infecciosos para outros animais, para os vegetais e para bactérias. Como eles não têm células, eles também não têm organelas citoplasmáticas, não têm ribossomos, não têm lisossomos, não têm mitocôndria e não têm metabolismo próprio. Por isso, eles precisam das nossas células, das células dos outros seres vivos, para poder se reproduzir. Então, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Como eles não conseguem se reproduzir, eles são obrigados a entrar nas nossas células e acabam nos parasitando, nos trazendo determinadas doenças. Eles também não se desenvolvem em ambientes extracelulares. É interessante que os vírus, nesta aula você vai aprender sobre essas características dos vírus, como ele se reconstrói em outras células, ou seja, como é que ele faz a sua replicação. E os vírus é interessante também aqui, que a maioria deles não tem os dois tipos de ácidos nucleicos. Ou eles são vírus de DNA ou eles são vírus de RNA. É muito difícil você encontrar um vírus que tenha os dois tipos de ácidos nucleicos, apesar de existir. Eles diferem também entre eles pelo tamanho, pela forma, pela natureza do envoltório. Alguns vírus têm um envelope, outros não têm. Esses vírus que têm envelope são chamados de vírus envelopados e os que não têm são vírus não envelopados. E eles têm um genoma muito simples. Como os vírus são extremamente pequenos, eles só foram começar a ser estudados depois do desenvolvimento do microscópio eletrônico. Então, isso só começou no início do século XX, quando os russos criaram o microscópio eletrônico. Aí sim, os vírus começaram a ser estudados. Para você ter uma ideia, uma célula animal ela pode ter 20 micrômetros. Uma bactéria pode ter de meio a 5 micrômetros. E os vírus, eles são muito menores do que uma bactéria, do que uma célula animal. Eles possuem de 10 a 300 nanômetros. Então, eles podem entrar numa bactéria, infectar essa bactéria e podem entrar numa célula animal. Se ele infectar a bactéria, ele recebe o nome de vírus bacteriófago. Então, quando você escutar a palavra bacteriófago, é um vírus que infecta a bactéria. Aqui você tem a estrutura de um vírus. Normalmente, o que o vírus tem? Ele tem uma cápsula proteica, chamada de capsídeo, e aqui dentro o ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, e raramente os dois. Alguns vírus possuem mais uma capa aqui, olha. Essa capa é chamada de envelope. Então, o vírus que tem um envelope é o vírus envelopado. O vírus que não tem um envelope é o chamado vírus não envelopado. Então, a estrutura viral de um vírus, você viu que ela não é tão complexa. Basicamente, ele é constituído de ácido nucleico e de proteína. O ácido nucleico pode ser DNA ou RNA e raramente ambos. O capsídeo é o envoltório proteico que engloba esse ácido nucleico. Geralmente, ele tem uma simetria característica dependendo do tipo de vírus. Aqui você tem, então, uma cápsula proteica, mostrando a estrutura básica do vírus, e aqui o material genético dele. Este vírus aqui é um vírus não envelopado. Aqui você tem o envelope, que é formado de lipídios e receptores.
o capsídeo, que é a capa de proteína, e o ácido nucleico. Este vírus aqui é chamado de vírus envelopado. Em outra foto aqui você tem normalmente, olha, o capsídeo e o ácido nucleico, vírus não envelopado. Aqui o envelope, o capsídeo e o ácido nucleico, vírus envelopado. Mostrando para você como é simples a estrutura de um vírus. Alguns vírus possuem DNA de fita simples, o que normalmente não existe nos seres vivos, e outros DNA de fita dupla. RNA de fita simples e RNA de fita dupla. Isso são alguns vírus que apresentam. A replicação viral depende muito, porque eles vão depender das organelas das células do hospedeiro e das enzimas do hospedeiro, já que ele não tem para poder fazer seus novos vírus. Se ele destruir a célula depois da reprodução, o nome deste ciclo é chamado de ciclo lítico. Se ele não destruir a célula, ciclo lisogênico. E quais são as etapas de uma reprodução viral? Primeiro, a adsorção, que também nós podemos chamar de fixação. Segundo, a penetração, que nós podemos também chamar de injeção do material genético. A síntese das suas proteínas, a montagem dessas proteínas e a liberação desses novos vírus. Essas são as etapas de uma reprodução de um vírus. Aqui eu tenho um vírus bacteriófago, que é um vírus que ataca a bactéria. Note, ele pousa na célula, eu posso dizer que ele está se fixando aqui, a fixação do vírus. Na segunda etapa, você percebe que ele vai injetar o seu DNA viral ou o seu RNA viral. Este material genético do vírus vai se acoplar ao DNA da célula hospedeira, vai integrar este DNA da célula hospedeira e ela passa a trabalhar para ele. Ele está parasitando ela. Agora, é ele que comanda a sua reprodução. Então, ela começa a montar, a fabricar suas proteínas e montar esses novos vírus. Depois, ele pode romper esta célula, destruir esta célula. Como ele destrói esta célula, este ciclo é chamado de ciclo lítico. E os vírus saem procurando um novo hospedeiro. Aqui, novamente, você tem o mesmo esquema. Porém, aqui, se você observar, eu tenho o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Observe. O vírus pousou na célula, se fixou, injetou o material genético e note aqui, ele vai incorporar o material genético dele ao material da célula hospedeira. Depois, ele não destrói esta célula. Quando esta célula bacteriana se dividir, através de uma cisparidade, se dividir em duas e duas em quatro, essa bactéria vai levando esses vírus. Mas você nota que ele não destruiu a célula, ele está acompanhando a reprodução desta bactéria. Então, ele está se reproduzindo junto com ela. Este ciclo aqui é chamado de ciclo lisogênico. E este aqui, onde ele produz os novos vírus e destrói a célula, é chamado de ciclo lítico. Então, existe o ciclo lítico e existe o ciclo lisogênico. Amores, a aula de hoje foi só para mostrar para vocês as características dos vírus, a composição desses vírus e a replicação deles. Na próxima aula, nós iremos estudar as doenças causadas por vírus. Espero que vocês tenham gostado e até breve.